Pessoas enterradas vivas parecem coisa de cinema. Parece coisa que você vai encontrar em algum filme, em alguma obra de terror ou mesmo num bom livro de suspense. Eu mesmo trago vívido na lembrança o filme Sepultado Vivo, que eu assisti quando moleque, isso muito tempo atrás, e jamais esqueci, se não me engano passou no SBT esse filme na época. E me impressionou demais, até porque eu era menino. Alguns anos depois, eu também jamais esqueci do conto do Edgar Allan Poe, Enterro Prematuro, que tratava do mesmo tema, uma pessoa que foi enterrada viva. A gente jamais esquece dessas coisas. Mas por mais inacreditável que possa parecer, pessoas enterradas vivas acontecem também na vida real. E é sobre isso que a gente vai falar neste vídeo. Vocês vão conhecer 4 casos de pessoas que foram realmente enterradas vivas. Em uma fazenda numa cidade chamada Katmar, na Índia, um bebê recém-nascido acabou tendo a sua vida salva graças ao esforço da população. O que aconteceu? A pobre criança foi enterrada viva. Mas um trabalhador que passava pelo local acabou percebendo o rosto do bebê, que foi a única coisa que ficou para fora da terra. E então, juntamente com outras pessoas, num esforço, eles conseguiram desenterrar e salvar a criança. Esse caso, inclusive, foi parar nas redes sociais na época. Isso aconteceu em 2020. E como absolutamente tudo que acontece nos dias de hoje, é claro que foi para as redes sociais, que foi para a internet. O bebê tinha uma quantidade muito grande de lama na boca, nos ouvidos, mas conseguiu ter a sua situação estabilizada quando chegou ao hospital, aonde, é claro, foi tratado, deram um banho e ele se recuperou. Jamais houve qualquer informação sobre quem teria cometido o crime de enterrar essa criança, nem quanto tempo esse bebê já estava enterrado até que o trabalhador a encontrasse. Já com Nina Rudchenko, que na época tinha 52 anos, o que aconteceu foi mesmo um ataque cruel e brutal. Seus vizinhos, 2 irmãos, que na época tinham 27 e 30 anos, simplesmente sem qualquer explicação aparente, a atacaram com um taco de beisebol. Ambos estavam bêbados, isso é preciso dizer, mas mesmo assim não havia qualquer explicação para esse ato, para essa agressividade. Eles torturaram a Nina, a atacaram por mais ou menos 2 horas. O ataque violento com esse taco de beisebol só acabou quando ela desmaiou. Mas vocês pensam que o fato do ataque ter parado significa que a crueldade também acabou? Não. Os 2 irmãos carregaram Nina até o cemitério da cidade, a acordaram e a obrigaram a cavar a sua própria cova. Depois que cavou a cova, eles jogaram a Nina lá dentro e a enterraram viva. E aí foram embora. Mas a Nina, ao perceber que estava sozinha, mesmo ferida, mesmo machucada, teve a perseverança de começar a abrir caminho pela terra, pelo seu próprio túmulo, e conseguiu escapar de sua quase morte. Isso sim é ter perseverança, hein? Em um dos episódios mais macabros da história dos Estados Unidos, Barbara Meek, que era filha de um milionário chamado Robert Meek, foi sequestrada e ficou enterrada viva por 3 dias. A jovem, que na época contava com apenas 20 anos de idade, foi sequestrada em um hotel no ano de 1968. Isso, curiosamente, já que hoje em dia estamos vivendo uma situação similar, aconteceu durante a pandemia da chamada gripe de Hong Kong. A mãe da Bárbara, que estava com ela nesse hotel, acabou tendo que presenciar toda a cena sem poder fazer absolutamente nada. O local onde a Bárbara ficou enterrada só seria revelado aos familiares dela após o pagamento de $500 mil, que era o valor do resgate. Um dos casos mais
memoráveis e conhecidos até hoje dos Estados Unidos é este. A Bárbara, antes de ser enterrada, ainda teve que posar para uma fotografia na qual ela segurava um papel em que os sequestradores escreveram a palavra sequestrada em inglês, para que essa foto fosse usada como prova e fosse enviada, claro, aos pais dela, aos familiares dela, para mostrar que a coisa era realmente séria. Quando finalmente foi libertada, 3 dias depois, Bárbara havia perdido 10 quilos e havia sofrido sequelas severas destes dias de sepultamento em vida. É um horror que realmente a gente mal pode imaginar. Já a Rússia, Natalia Pasternak foi atacada por um urso. Olha isso. O caso aconteceu em 2015 e na época ela tinha 55 anos. Ela havia saído com uma amiga e com o cachorro e ido até uma floresta local para colher seiva de bétula. Se vocês me perguntarem por que alguém colhe seiva de bétula, eu não faço a menor ideia. Mas ela foi lá para colher, quando de repente acabou sendo atacada por esse urso. A Natália lutou contra o urso, ela lutou pela própria vida. No entanto, isso tudo foi em vão, porque o urso estava realmente muito decidido a fazer dela o seu jantar, a devorá-la. E o que talvez tenha salvado a vida dela foi que ele imaginou que ela estava morta. Só que aí, se por um lado ele parou de atacar a Natália, por outro, ao supor que ela havia morrido, ele cavou um buraco e a enterrou neste buraco para garantir uma refeição para mais adiante, para o futuro. Este é um hábito que às vezes a gente pensa que é coisa de desenho animado, mas que os ursos realmente têm. O urso realmente faz isso. Se por um lado a Natália deve sua vida a essa questão, por outro, ela, como ela mesma disse na época, ela já estava se considerando perdida. Ela já achava que ia morrer, que não ia escapar dessa. Mas para sorte dela, um sujeito chamado Sergei Ivanov, ou Sergei Ivanov, que Sergei Ivanov deve ter as centenas na Rússia, né? E uma dessas centenas, graças aos céus para a Natália, esse cara estava lá e ele era um protetor da fauna, uma espécie de guarda florestal, e ele acabou conseguindo salvá-la, porque ao ver aquela cena toda, ele atirou no animal, acabou matando o animal e a salvou. Ela foi, claro, socorrida, chegou ao hospital muito machucada, havia cortes na orelha, muitas lacerações nos braços, pernas, um dano considerável no couro cabeludo. Mas o mais importante de tudo é que a Natália sobreviveu a esse horrível tormento. E no final das contas, acho que é isso que vale, né? E esse é o nosso último caso, é a última história dessa nossa pequena e terrível lista de pessoas enterradas vivas. Se você conhece algum caso que eu não citei aqui, peguei apenas 4, fala aí nos comentários, eu vou gostar de saber. É sempre bom ter mais histórias para quem sabe contar no futuro. Se você chegou agora no canal por esse vídeo e gostou, se inscreve, ativa o sininho para receber todas as notificações e fica com a gente, acompanha o canal. Para todas as pessoas que sempre acompanharam e assistiram o vídeo até aqui, meu abraço, fui!